Existe uma frase que diz o seguinte: se você quer ver quem te controla, veja quem você não pode criticar. Nas eleições, quando eu dizia a respeito da ditadura que estava prestes a acontecer no nosso país, muitos atrelavam isso à fome ou à degradação econômica. Mas nós sabemos que o começo da ditadura se dá pela interferência do judiciário no legislativo, assim como aconteceu recentemente agora na Venezuela. Então, senhores, nós não estamos numa possível ditadura, nós estamos no começo de uma. Quando nós vemos, por exemplo, um deputado que estava aqui nessa casa na legislação passada, ex-deputado federal Daniel Silveira, que teceu críticas duras, nas quais eu discordo, mas está preso por conta de um crime de opinião. E isso foi um mero teste para poder ver o nível de coragem que nós teríamos para poder enfrentar a tirania. Afinal de contas, tanto o artigo 53 da Constituição, quanto também o induto presidencial que ele recebeu já não valem mais nada. Afinal, o Cesare Battisti, que matou 4 pessoas, o induto dele vale. O José Dirceu, o induto também dele vale. Um bandido, um ladrão, também vale. Agora, para o Daniel Silveira, não. E muitas pessoas acreditam que essa luta, eu gostaria inclusive aqui de estar levantando outros temas, mas não existe direito subsequente à nossa liberdade. Então, todas as vezes que um supremacista, não vou falar o nome aqui daquele que não pode ser citado, todas as vezes na qual ele fala algo, algum supremacista fala algo, gera uma instabilidade política no nosso país desnecessária. Ministros do STF, vocês não são pagos para poder emitir opinião. A sua opinião é tão relevante para o Brasil quanto a minha sobre astrofísica. Você é pago para poder dar sentenças e julgar. Você não é pago para poder ser um popstar, para poder dar entrevistas e palestras e podcasts e entrevistas online com influenciadores, porque vocês não são os representantes do povo. E todas as vezes que o judiciário ele interfere no legislativo, ele está desvalorizando essa casa, os 513 deputados. Todos nós aqui nesta casa sabemos o quanto nós tivemos que fazer isso aqui, para conseguir os votos, para poder convencer os nossos eleitores de que nós iríamos representá-los. Agora, quando um supremacista ultrapassa o poder dele constitucional, quando ele toma os poderes do Congresso para si, derrubando contas, quando ele censura parlamentares, quando ministros do governo querem colocar na justiça deputados que estão falando aqui nessa tribuna. Ou seja, se não tiver alguém para poder mostrar a tirania, os verdadeiros ditadores, isso só vai escalonar. E ai de muitos que estão querendo fazer um certo equilíbrio político, achando que serão poupados no futuro, não serão poupados. Porque a tirania, ela não para, pelo contrário, ela só amplifica. E quando a gente não coloca, não mostra isso para as pessoas, o poder do mal simplesmente só começa a aumentar. Então eu aqui, digamos, com um coração anterior ao meu cristão, eu poderia desejar muitas coisas para Lula e Alexandre de Moraes, por exemplo. Mas o meu Deus, Ele me deu um mandamento, Ele me deu algo para eu poder obedecer, que é poder amar os meus inimigos, que é inclusive orar por aqueles que me perseguem. E é exatamente esse recado que eu quero dar aqui para vocês, supremacistas, que a maneira como eu irei lutar contra vocês serão de joelhos, será de fato de joelhos, porque me parece que a força do povo, me parece que a força da verdade não é capaz de alterar a mente de vocês, porque a mente sua está cauterizada. Homens que acreditam que não vão ter um ponto final, homens que não têm mais alma, homens que cometem julgamentos ditatoriais contra pessoas e acreditam que um dia não terão de prestar conta com relação a isso. E aí muitos podem dizer, mas olha, toma cuidado, porque caso contrário irão atrás de você, você será taxado, será rotulado. Muito mais do que o medo de falar, deve ser o medo de não falar a verdade. Ora, eu não vim aqui para poder ser um batedor de ponto. Eu não vim aqui para poder simplesmente chegar, sabe, e me tornar uma pessoa do establishment. Quero me transformar no quê?
estão cometendo multas atrás de multas contra a minha pessoa, multas que inclusive nem tem previsão legal, simplesmente para poder nos inibir, simplesmente para poder tirar a nossa coragem. Recebi uma multa de 30 mil reais, porque eu compartilhei uma reportagem do Reinaldo de Azevedo, que dizia que o PT desviou 242 bilhões da saúde. O que eu quero trazer aqui para todos nós, senhores, todas as nossas nações que nós fizemos aqui, quem pensa somente em eleição tem uma visão muito pequena. Nós temos que pensar numa geração, e pode ter certeza que esses homens que estão se sentindo, quase que semideuses, que nada os para, eu posso dizer aqui que há algo que eu vou ter um compromisso de orar para que Jesus vá e consiga vir com vocês. Porque se eu não acreditar de que existe uma pessoa que é o reto juiz, que existe um juiz dos juízes, que existe um Senhor do Senhor, eu de fato não preciso ser mais cristão. Então aqui eu não preciso levantar uma Bíblia para poder professar aquilo que de fato acredito. Eu só estou mandando um recado para os senhores de que um dia vocês terão de prestar contas. Um dia ele vem para poder redimir. Um dia toda língua, todo joelho vai ter que se joelhar perante eles. E isso que eu vou pedir, para que aquele que consegue ir na divisão da alma e do espírito consiga convencer essas pessoas do que eles estão fazendo com o nosso país. Atento aqui para vocês, que muitas das vezes me perguntam quando sou parado na rua e digo: olha, não tem ninguém para poder parar esses ditadores, não tem ninguém para poder, parar essas pessoas, porque eles não representam o povo. E eu digo: olha, nós não estamos numa corrida de 100 metros, é uma maratona. Numa maratona a gente vai ter perdas, a gente vai ter batalhas que a gente vai perder, muitas vezes nós vamos desanimar, mas algo eu posso garantir para vocês: o povo brasileiro, ele está vendo com olhos atentos aqueles que defendem a verdade e aqueles que estão militando contra a justiça. Pessoas que dia após dia estão vendo que existe uma casta hoje no Brasil que tem tomado um tom tirânico, que uma hora a conta vai chegar. Então, se você muitas das vezes ficou aí desanimado, por conta das eleições perdidas agora, recentemente presidenciais, eu peço para que você continue estendendo a sua bandeira na sua casa, continue confiando em um Brasil verde, amarelo e azul, na qual a gente realmente não vai lutar somente por 4 em 4 anos, mas vamos conseguir lutar por gerações, porque aquilo que nós fazemos aqui no nosso presente, os filhos dos nossos filhos irão lembrar, ficará na história do nosso Brasil. E realmente, quando eu digo que uma consequência para mim, as pessoas dizem: olha, toma cuidado, você não sabe o que é cadeia. Nossa, toma cuidado porque você não sabe o que é uma opressão. Você toma cuidado porque muitas das vezes pode ser um sonho de garoto que entra na política para poder mudar o Brasil. Se eu não tivesse esse sonho, eu não teria entrado aqui. Se eu não tivesse esse sonho, de fato, eu não estaria, sofrendo marcas, perseguições, para poder de fato mostrar algo. Então, quando eu digo que eu estou disposto a sofrer pela liberdade, não é porque eu me preocupo com eleições, horas. Eu já sou uma pessoa eleita. O que eu quero dizer é que nós não podemos subestimar o poder da nossa fala. Não podemos subestimar o poder de convencimento da verdade. Então, mesmo que eles tentem rotular, mesmo que eles tenham, de qualquer maneira, tentando, fazer com que as nossas forças, elas fiquem rasas a ponto, de deixarmos pessoas, entre aspas, passivas, eu peço para que os senhores não tenham medo de enfrentar a tirania, não tenham medo de enfrentar os ditadores, porque se eu tenho certeza de alguma coisa, é que nós já estamos no começo de uma, e não importa se eles têm um presente, nós teremos o futuro. Obrigado, presidente.